Abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Nós iremos ler o capítulo 4. Contudo, estaremos pincelando os capítulos 1 e 2 que iniciamos na semana passada, para dar então conclusão daquilo que viveu Neemias como experiência em favor de Jerusalém. Capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4, mas para uma conclusão, para o melhor entendimento do capítulo 4, vamos pincelar os capítulos anteriores, mesmo sem ler, com o objetivo de nos situar, considerando que a leitura começou na semana passada. Neemias 4. Prontinho? Muito bem. Vamos compreender como acontece um processo de libertação diferente de uma libertação habitual, que é o processo de domínio absoluto sobre a ação de demônios através da autoridade do nome de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Neemias, quem era Neemias? Um homem que, socialmente falando, ele não tinha nenhuma relevância. Ele era apenas um copeiro, ele era apenas um garçom. E o que diferia esta capacidade profissional, estabilidade entre as pessoas naquela ocasião, representava o lugar em que elas se encontravam atuando. Então, elas tinham uma maior relevância mediante a condição ou mediante a condição social em que elas tinham. Então isso tornava essas pessoas maior ou mais ou menos habilitadas. O capital social, eu diria. Então, no caso de Neemias, ele era copeiro em um reino. E este reino em que ele estava atuando era fora, uma cidade vizinha a Jerusalém. Que ele foi para aquele lugar com o objetivo de se tornar uma pessoa bem-sucedida em sua vida, como normalmente acontece. A pessoa está na sua terra natal, e então quando ela concebe que aquele determinado lugar representa algo limitante para ela, então no mesmo instante ela se propõe a sair daquele lugar e ir para um outro lugar que supostamente lhe oferecerá maiores e melhores recursos. Então ela vai com o objetivo de ser melhor sucedida em sua vida. Isso foi o que ocorreu com Neemias. Mas quando Neemias chega nesta cidade de Suzã, ele recebe um mensageiro que vem de Jerusalém lhe trazendo notícias que representavam toda uma destruição que Jerusalém estava sofrendo. E quando ele começa a compreender que ele teve o bem material que envolvia a sua família comprometido, quando ele compreendeu que teve membros da sua família comprometidos por uma condição opressora da parte de seus adversários, quando ele compreendeu isso, a primeira coisa que ele fez foi colocar-se diante de Deus em oração. A primeira coisa que ele fez foi pegar aquele determinado problema que representava algo impossível para ele solucionar, foi colocar aquela situação diante de Deus. Ou seja, ele tendo um problema claro, concreto, real, diante dos seus olhos, mas ele decidiu olhar para dentro dele para buscar
Então ele apela para o campo espiritual. Exatamente por que razão? Porque ele compreendeu: se em Jerusalém existe um rei que é responsável, e só para situarmos qual era a posição do rei outrora. Hoje nós temos na nossa legislação, na nossa democracia, nós temos hoje um presidente, uma autoridade máxima no país. Mas esse homem, na qualidade de presidente, ele não tem o poder de decisão para que ele possa decidir só os rumos do país. Ele tem todo um conselho representado pelas câmaras para que ele possa então decidir. Ele não tem autonomia para decidir por si. E qualquer decisão que ele tome, ele tem toda uma força auxiliar para remar, para conduzir com ele, para viabilizar aquilo que foi apresentado como uma solução. Mas o rei no passado, ele era uma composição de todas essas autoridades. A exemplo, para ele ser escolhido, ele era consagrado por um profeta. E o que lhe apontava não era uma bancada A, B, C ou D. O que lhe apontava era o próprio Deus. O rei era apontado pelo próprio Deus. E esse homem representava em alguns momentos um sacerdote, alguém que intercedia a Deus pelo povo para favorecê-los espiritualmente. E havendo no país as forças armadas, que no nosso caso seria representado pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, representado pelas forças auxiliares como bombeiros, enfim, polícia militar e federal. Esse homem, quando suscitava uma guerra, ele fazia o papel de general, a pessoa que não comandava aquilo que ele orientava que fosse feito, mas a pessoa que ia adiante para representar verdadeiramente a nação. Então essa era, para situarmos, a relevância de um rei. E nessa ocasião o rei estava omisso, porque diante do cenário ele não sabia o que fazer. Era o ser humano esbarrando no fator impossibilidade, que em algum momento de nossas vidas nós nos esbarramos nisso, como seres humanos que somos. E quando o rei não sabia o que fazer, então se levanta Neemias com a direção de Deus e ele toma a seguinte postura: orar, jejuar, colocar nas mãos de Deus e expressar para Deus que, independente daquilo que os seus olhos estavam vendo, independente daquela experiência vivida em si, ele permaneceria crendo que Deus teria a capacidade para resolver aquela condição e restabelecer a destruição causada em Jerusalém pelos seus adversários. Então esta foi a postura de uma pessoa liberta. Porque a libertação, ela não representa que os nossos adversários colocarão as armas na mesa e vão levantar uma bandeira branca para que não venha nos contra-atacar ou até atacar. A libertação não significa que tudo que está em nossa volta estará no seu devido lugar, funcionando favoravelmente para nós. A libertação significa que, independente das circunstâncias, apesar de todos os pesares, Deus, em o nome do Senhor Jesus, para fazer cumprir a sua palavra, no final, Ele vai colocar diante de nós todos os nossos adversários, representados pelas nossas limitações, nos tragam, ou seja, debaixo dos nossos pés, e nos dá a garantia absoluta que permaneceremos em Deus e em Deus alcançaremos tudo quanto a sua promessa
Então a libertação ela acontece de dentro para fora. Não significa o tamanho do problema se tornar menor, mas significa nós diante do problema nos tornarmos maiores, crescendo em Deus pela fé. Isto é libertação, e ela acontece dentro de nós, independente do que ouvimos ou independente do que vemos. Amém? E aí a Bíblia diz que quando esse homem tomou essa postura, então todas as pessoas no capítulo 3, que é uma lista de nomes, começaram a se aproximar dele com o objetivo de somar forças, porque compreenderam que diante do caos ele mantinha uma postura que, humanamente falando, era impossível de uma pessoa natural permanecer com tanta convicção diante do caos. E quando eles compreenderam que aquilo que ele fala diante desta realidade tem toda uma certeza, uma convicção, então ele está crendo em alguém que nós não conseguimos enxergar. Então, diante desta postura dele, diante desta ação movida por ele, diante dessa decisão tomada por ele de permanecer crendo, então vamos nos aliar a ele, que nós teremos o resultado que ele está nos transmitindo que acontecerá. E ele passou a ter aliados. Só que os seus aliados eram todos, humanamente falando, nivelados. Porque aqui nós estamos falando do copeiro, que não tinha nenhum preparo humano, mas que se propôs a cumprir em sua vida o propósito de Deus. Aí está o diferencial. E aí nesse versículo 1 do capítulo 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão a cada um só dia, vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Vamos compreender esse capítulo até o versículo 3. E isso aqui nos mostra que a primeira ação da parte do mal, quando nós tomamos uma posição diante de Deus, e Ele identifica que aquela posição que nós tomamos diante de Deus, nós estamos crendo em um plano, nós estamos crendo em um propósito da parte de Deus. Então a primeira ação é o uso de palavras contrárias à palavra de Deus, o uso de palavras que venham ferir a nossa esperança, que representam a composição da nossa fé, porque a fé é a certeza de coisas que o que? Esperamos, e a convicção de fatos que não vemos. Então, quando eu estou na fé, eu espero porque sei que existe, porque todas as minhas expectativas são baseadas em fatos. O que me leva a esperar que Deus ele pode me dar uma casa, porque eu conheço alguém que conquistou uma casa. O que me faz crer que Deus pode reestabelecer a minha saúde, porque eu creio e conheço alguém que foi curado. Porque eu creio que Deus ele pode abrir
Porque eu conheço alguém que estabeleceu um emprego, estabeleceu uma empresa. Então eu espero o que o meu entendimento diz que é real, o que a minha fé diz que Deus pode realizar. Então isto me dá certeza que se eu estou diante do mesmo Deus e Ele alcançou alguém à luz da sua palavra, Ele beneficiou alguém à luz da sua palavra, Ele pode me beneficiar também. Isso me faz esperar. Então eu tenho na esperança uma matéria-prima para a composição do meu milagre. Agora, embora eu não conheça ninguém que tenha sido beneficiado segundo a minha necessidade, é nesse momento então que ele vai além, dizendo que a minha fé, para além de certeza daquilo que eu espero, é a convicção. Então certeza eu posso me dar. De que maneira que eu posso me dar certeza acerca de alguma coisa? Se eu te provar por A mais B que aquilo é real, então eu consigo convencê-lo. A exemplo, para eu te provar que eu posso lhe dar um copo com suco, então existe a fruta. Para a composição desse suco, existe o açúcar, se for o caso, e existe a água. Então, se eu misturar essa matéria-prima, eu vou compor o suco para ele servir. Pelo fato de existir os 3 componentes que vão compor o suco, eu consigo lhe provar que eu tenho a capacidade de lhe dar o suco. Agora, se eu disser para você que eu vou criar algo, uma substância que vai substituir a água na sua vida, que a partir do momento que eu lhe der esse líquido que vai ser criado de um elemento que não existe, e que a partir do momento que você recebê-lo, nunca mais você vai precisar beber água, nunca mais você vai depender da água para absolutamente nada. Para eu te convencer disso, é preciso que eu suscite dentro de você uma convicção, porque você tem de forma consciente o entendimento de que você depende da água para tudo. Então a convicção é aquele momento que Deus diz assim para você: eu vou fazer independente da matéria-prima. Eu não vou fazer compondo de diferentes elementos. Eu vou criar exclusivamente para você, independente daquilo que me disseram, independente daquilo que os seus olhos viram, independente daquilo que os seus ouvidos ouviram. Então, quando nós nos posicionamos diante do fator convicção, o adversário das nossas almas, porque Satanás, ele não tem por objetivo de parar a sua vida no aspecto A, B, C ou D. Essa não é a real intenção dele. A real intenção dele é matar a esperança que possa existir dentro de você. A real intenção dele é neutralizar esta fé viva da parte de Deus que há dentro de você. E por que razão ele normalmente usa as circunstâncias para justificar as suas obras? Para que você tire o foco do Espírito e bote o foco na matéria. Porque na matéria nós somos fracos, mas no Espírito nós somos fortes. E ele sabe que quando você estiver no Espírito, ele não pode com você. Então ele tenta tirar você do campo que você é forte para colocar no campo que você é fraco por natureza. E aí facilita o processo para ele. Mas esse processo não começa
em qualquer aspecto material. Esse processo começa no espírito através das suas sugestões. Através das suas sugestões. Agora, Neemias estava aliado de braços dados com uma nação que decidiram colocar toda a esperança em um único homem que se levantou diante de Deus e disse: vamos reverter esse quadro porque é possível. Essa situação não é a vontade de Deus. Precisamos fazer cumprir a vontade de Deus. Quando viram que ele verdadeiramente cria isso, aliaram-se a ele. E quando eles começaram na restauração, então vieram as palavras: ó, o que vocês estão fazendo? Vocês estão ganhando? Vocês não têm um histórico de vocês, de uma batalha sequer que tem vencido. Vocês não têm habilidade física para nos confrontar e nem habilidade física para edificar os muros de Jerusalém. Da maneira que vocês estão trabalhando, quando uma raposa encostar nesse muro, ele vai cair. Em outras palavras, desiste do que vocês estão fazendo, porque o resultado final não será correspondente. Palavras, sugestões. Então, antes de qualquer aspecto da vida de uma pessoa ser influenciado pelo mal, o que é algo real, é necessário que este mal ele tenha conseguido um espaço específico na mente da pessoa. E ele aprisionando a pessoa na mente a um determinado aspecto, a uma determinada situação, é como se a pessoa pegasse as rédeas da sua vida e entregasse em suas mãos. E as rédeas, você sabe para o que elas servem? Para que alguém conduza o outro alguém para a direção que ele quer que ela vá. Isso são regras. E que as nossas nem Deus quer. Que isso fique muito claro. As nossas rédeas nem Deus quer. Ele quer que as nossas rédeas estejam em nossas próprias mãos. E então a direção que nós vamos seguir, mesmo sugerida por Deus, não é uma decisão dele, é uma decisão nossa. Isto é libertação. É quando eu tenho a opção entre do plano A ao plano Z. E eu pego desde o plano B até o plano Z, descarto todos eles e deposito 100% da minha fé em um único plano que representa o plano de quem? De Deus. Aí é que começa o processo. Quando eu compreendo isso, pode se levantar quantos exércitos forem. Eles terão dois trabalhos. Um de se levantar e o outro de cair, sem sequer tocar em mim. Porque é uma promessa da parte de Deus. Então, quando eles ouvem da parte dos seus adversários as sugestões, dizendo que eles não alcançariam seus objetivos, ele poderia ter confrontado os adversários. Ele poderia ter batido de frente com as pessoas que estavam lhe mandando palavras de morte, mas não. Aqui ele se refere no versículo 4 da seguinte forma: ouve, ó nosso Deus. Ele se refere a Deus. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiros, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaste
de uma forma muito direta disse: Deus, essa afronta sofrida por mim é sua. Essa perseguição sofrida por mim é sua. O vexame que estão tentando trazer sobre nós é seu. Porque a nossa vida nós decidimos colocar em tuas mãos. Então hoje, qualquer situação que ocorra comigo é de sua responsabilidade. Ele transferiu para Deus uma responsabilidade que era de Deus. Ele compreendeu que dentro daquele processo ele era tão somente um instrumento. Se nós compreendermos assim, então nós teremos entendido que nós só funcionamos em qualquer aspecto se nós estivermos nas mãos de quem? De Deus. Então, independente de tudo mais, a nossa principal, primeira e mais inteligente decisão precisa ser colocar-se nas mãos de Deus. A partir do momento que nós verdadeiramente nos colocamos nas mãos de Deus, a primeira ação movida por nós paramos de caçar culpados. Essa é a maior característica de uma pessoa que está nas mãos de Deus. Ela não aceita a ideia de ser uma caçadora, um caçador de culpados. Porque quando a pessoa não está nas mãos de Deus, ela precisa de um culpado para justificar as suas limitações. Mas quando ela está nas mãos de Deus, ela neutraliza essa possibilidade, porque ela compreende que qualquer materialização da palavra de Deus vai acontecer primeiro dentro dela. É o que aconteceu com aquele servo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, me incomoda, mestre. E quanto mais mandavam ele se calar, mais ele fazia o quê? Gritava, porque a opinião de todos que estavam ali falando contra ele não lhe influenciava mais do que a sua decisão de voltar a enxergar. Então, se nós compreendermos desta forma, na contrapartida havia um outro que estava há 38 anos na beira do tanque. E havia um anjo que vinha, mexia as águas, e todo mundo que pulava naquela água voltava a pular. E quando ele foi abordado, ele disse assim: Senhor, eu estou aqui nessa condição porque todas as vezes que o anjo vem, move as águas, não tem ninguém para me colocar dentro do tanque. Caçador de culpados. E naquele momento, então, que ele se refere a Jesus, explicando, justificando a sua limitação, o anjo veio, moveu as águas e Jesus não lhe colocou lá dentro. Ficou olhando e observando ele. E o que ele compreendeu? Se Jesus, o plano A, não me colocou no tanque, o que eu espero entre o B e o Z? Eu só tenho a alternativa de usar todos os meus recursos interiores para chegar nesse tanque. Ele se arrastou e se jogou. Quando teve contato com a água, voltou para estabelecer. Porque ele compreendeu, naquele momento, que a responsabilidade de reverter aquele quadro era de Deus. Mas que Deus, quando age, ele não age de fora para dentro, mas as ações de Deus, elas sempre ocorrem em que ordem? De dentro para fora. É aí que o milagre se produz. E esse homem compreendeu isso. Então o que ele fez? Ele tirou da conta dele a opressão e colocou na conta de Deus, dizendo para Deus que aquilo que ele estava sofrendo não era um sofrimento pessoal, mas era o nome de Deus que seria envergonhado caso o resultado final não fosse o melhor possível. E a partir desse momento, eles permaneceram
firmes no seu propósito, como diz aqui no versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento, da sua missão ou do seu propósito. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por trás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não o quê? Não temas, não temas, lembrai-vos, observe isso, lembrai-vos. Então existe uma palavra liberada para nós todos. Aquelas mensagens que você ouve na rádio, você assiste um programa de TV, você vem na igreja, você ouve, você liga o rádio, você ouve, você lê a Bíblia, você lê. Essas mensagens são palavras liberadas para você. Em algum momento você terá que sacar essas palavras e usar. Porque Deus sabe por que razão Ele está fazendo chegar até você. E se nós considerarmos que é apenas mais uma informação, então nós poderemos simplesmente nos deixar influenciar pela sugestão ou pela intimidação dos nossos adversários. Mas se nós compreendermos que existe uma palavra, então nós teremos a garantia que haja o que houver, venha o que vier, nós permaneceremos na fé, porque aquele que prometeu é fiel. É como um seguro. Você assegura um veículo, você sabe que um preço foi pago para que qualquer situação que ocorra, você está coberto. Você assegura uma casa, você sabe que qualquer eventualidade, você está coberto. Você assegura a sua saúde através de um plano, então você sabe que qualquer eventualidade, você está coberto. Isto representa estar seguro ou estar assegurado por alguém ou alguma coisa. Imagine estarmos assegurados pelo próprio Deus. Não sobra margem para dúvidas. Não sobra margens para dúvidas.
E daí então diz aqui no versículo 15: e sucedeu, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinham as armas. Ou seja, eu preciso compreender que só responsabilizar alguém ou a Deus sem a minha participação não funcionará devidamente. E ao mesmo tempo, chamar a responsabilidade para a força do meu braço como sendo capaz de solucionar a questão também não funcionará. Então eu preciso permanecer na fé e ao mesmo tempo transferir para Deus a parte e a responsabilidade que cabe a Ele. Então nesta conclusão nós certamente teremos da parte de Deus a resposta que desejamos do mesmo, e o milagre então ele irá se produzir. Lembrando que ele acontece de dentro para fora, não ao contrário. Ele acontece de dentro para fora. Então o que vem de fora para dentro encontra o seu interior ocupado por uma certeza absoluta de que mesmo que seja você contra o resto do mundo, mas você tem a seu favor a palavra e a pessoa e a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Entendam isso. E quando nós nos propomos a viver um processo tradicional de libertação, segundo a palavra de Deus nos orienta, que em nome de Jesus expulsarão o demônio. Isso é uma liberdade que todos podem ter. Compreendam isso? Qualquer pessoa usando o nome de Jesus vai surtir o devido efeito, porque não é a pessoa em questão, mas é a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. Então, quando nós usamos o nome de Jesus para confrontar o mal, é certo que este baterá em retirada. Esse vai bater em retirada, seja a ordem que for que ele esteja proposto a mover contra a nossa vida, vai bater em retirada. Agora, onde entra o risco desta forma de usar o nome de Jesus sem o respaldo que representa a palavra de Deus? Porque Satanás tem um ofício, ele tem uma missão, ele tem um propósito, que a partir do momento que ele sabe que ele descobriu acerca da sua condenação, a princípio ele é a única pessoa condenada debaixo do céu, não há nenhum outro, até o momento, exceto Satanás. Então ele sabe que entrar para a igreja não vai funcionar para ele. Ele sabe que ler a Bíblia não vai funcionar para ele. Ele sabe que se batizar não vai funcionar para ele. Tomar Santa Ceia não vai funcionar para ele. Qualquer coisa que ele faça não vai reverter o quadro condenatório no qual ele vive debaixo. Ele já está condenado. É a única pessoa nessa posição. Então, ciente disso, qual é a sua estratégia? Matar, roubar e destruir. Ele não vive em outra função. Só é possível roubar algo real. Só é possível destruir algo real.
só é possível matar algo real. Então ele foca naquilo que é real, que ele compreende que vem da parte de Deus para favorecermos. É aí que ele começa a trabalhar. No entanto, o nome de Jesus continua à nossa disposição para combatê-lo. No entanto, quando ele sai, olha a sua mentalidade. Ele diz assim, segundo as Escrituras, que ele passeia por lugares áridos, abertos, não habitados, desertos, terrenos baldios. E ele faz a seguinte afirmação: voltarei para a minha casa de onde saí. Observe que desaforado. Ele considera o nosso corpo como sua casa. Voltarei para a minha casa de onde saí. Mas por via das dúvidas, por medida de segurança, ela usou o nome de Jesus com o objetivo de me expulsar. E funcionou, porque diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos são obrigatoriamente sujeitos, querendo ser ou não. O nome de Jesus é a autoridade máxima em qualquer situação. Então ele, sabendo disso e reconhecendo isso, ele faz uma nova tentativa, porque ele não tem nada a perder. Então ele convida outros 7 e volta em número de 8. E aí esta pessoa, vendo a pressão, usa o nome de Jesus novamente e ele sai com os 8. Aí vão lá e voltam 15. E ela usa essa fé de novo e ele sai em número de 15. Aí volta em número de 22. E cada vez que ele é expulso e tem caminho de acesso de volta, ele volta com 7. E a Bíblia diz que piores do que o outro, tornando o primeiro estado, o segundo estado, muito pior do que o primeiro. Então observe como funciona essa estratégia. Logo, justifica quando você ouve alguém dizer que parece que quanto mais reza, acontece o quê? Mais assombração aparece. É real. É real. Porque sai uma assombração e volta 7. É real. Não é uma força de expressão. Está escrito de forma diferente, mas diz a mesma coisa. Então o que eu preciso compreender diante desse fator? Eu preciso compreender que eu não posso me basear no que os meus olhos naturais veem. Quer seja este fator positivo ou quer seja esse fator negativo, a minha base precisa ser o que Deus diz. Aí está a minha segurança, aí está a minha garantia. Se eu estiver coberto por esta condição, não importa o que vier, mas o que vier vai encontrar é algo consolidado dentro de mim, que é uma certeza absoluta e para mais uma convicção daquilo que Deus diz. E é nesse momento que se materializará a minha resposta, porque foi nesta posição que se colocaram todas aquelas pessoas. Elas desconsideraram todas as alternativas apresentadas e se apegaram apenas a uma que representa a palavra de Deus. A palavra de Deus. E o resultado disso foi o melhor possível. Então nós vamos fazer a nossa oração baseados nisso. Nós vamos usar a nossa fé baseados nisso, nessa história que representa o relato de alguém que venceu porque se apoiou na palavra de Deus. É aí que reside a solução que desejamos.
E baseados nisso, na fé que há dentro de você, você vai obter a resposta que você veio buscar. Independente do que você ouviu ao longo da sua vida, é apenas sugestões para te tirar do foco, enfatizando e repetindo. É apenas o mal tentando tirá-lo de um campo onde você é forte, que é o espírito, e colocando no campo que você é fraco, que é o físico. Por isso ele diz, a carne, que é física, que é matéria, na verdade é o quê? Fraca. A carne já nasceu fraca. Já nasceu predatada. Veio o pó e vai voltar para lá. Já veio comprometida. No entanto, ele diz, a carne na verdade é fraca, mas o espírito é o quê? Ele não disse que está forte. Ele disse que o quê? É forte. Então não é um estado do momento, é uma condição apresentada pelo próprio Deus. Então foca no espírito, no dele e no seu. Foca no espírito, porque no espírito você resolve qualquer situação. No espírito você resolve qualquer parada. No espírito você prevalece sobre toda e qualquer imposição que for suscitada contra a sua vida. Não é uma garantia da igreja, não é uma garantia de um livro comum, é a palavra do próprio Deus. Então nós vamos seguir nesta fé. E semana que vem nós vamos concluir esse texto em outro capítulo. E eu vou dar o mesmo conselho que ele dei semana passada. Siga lendo, porque você vai significar. Em algum momento você vai se deparar com a necessidade de aplicar alguma coisa que está escrita aqui. E eu posso lhe assegurar que Deus, Ele te dará garantia sobre todas as coisas que se levantarem contra você. Mesmo que seja algo aparentemente maior que você, não espere que esse algo diminua para te confortar, mas esteja seguro de que você vai crescer e esse algo, mesmo hoje grande, você se tornará muito maior e prevalecerá sobre ele em nome de quem? Vamos falar com Deus.